Muito bem, meus caros, estamos de volta para mais um encontro e nesse vídeo eu vou comentar algumas perguntas que me são feitas, que são assuntos que estão sempre retornando e que são assuntos que, portanto, revelam a certa confusão que permeia a nossa cultura com relação às artes, com relação à produção de arte, com relação ao significado das artes, com relação ao lugar que as artes ocupam na cultura, no imaginário, enfim. Nós, brasileiros, somos um povo que, infelizmente, não tem um costume de cultivar a arte e, então, a pessoa que se dedica a esse assunto tem sempre de retomar esses mesmos temas, esses mesmos assuntos, porque são assuntos que nunca, pelo jeito, serão bem assimilados e que, portanto, têm de ser repassados. Uma observação também importante, porque isso tudo se refere ao nosso imaginário cultural, à nossa hierarquia de valores, à nossa hierarquia de atenção. Quais são os objetos, quais são os assuntos, quais são os temas aos quais nós damos atenção. E a arte não ocupa nenhum lugar lá intermediário. Não, a arte ocupa um dos últimos lugares nessa hierarquia de atenção na cultura brasileira. Mas alguns assuntos que têm sido falados ultimamente são temas novos que surgiram e que surgiram de uns anos para cá, muito derivado também dessa ascensão, do que se chama da ascensão conservadora no Brasil. A primeira pergunta que eu tenho escutado ultimamente é a seguinte: por que a simbólica foi abandonada na arte moderna? Por que a simbólica foi abandonada na arte moderna? Eu não sei de onde saiu essa história que a simbólica foi abandonada na arte moderna, porque a arte moderna, ela simplesmente se refere a um outro conjunto de temas, de preocupações, de objetos, e a arte moderna lida, sim, com elementos simbólicos. Você veja, por exemplo, que a arte moderna surge em concomitância com a psicanálise, com a psicologia clínica. Então, as ideias do Freud, principalmente do Jung, que permeiam a produção de arte moderna, são ideias que estão se referindo à simbólica. Então, quando você pega, por exemplo, um artista que está fazendo alusão a uma arte pré-histórica, aquilo ali ele está se referindo a uma simbólica diferente, distinta. Então, como a pessoa não está reconhecendo elementos da sua própria cultura, acha então que a simbólica foi abandonada. Não é que a simbólica tenha sido abandonada. Os símbolos da cultura ocidental, a cultura pós-renascentista, da tradição artística posterior ao Renascimento, sim, que foram deixados de lado. Porque você pega, por exemplo, Picasso, quando pinta lá Demoiselle d'Avignon, ele está fazendo referências à antiguidade ibérica. Ele está representando ali naquela obra figuras que são tiradas do conjunto ali, do imaginário de figuras que eram da Península Ibérica, do período lá anterior à invasão romana, da ocupação romana. Então você veja que ele está fazendo referência sim a uma simbólica, mas é uma simbólica pré-romana. Então é outro conjunto simbólico, não é que esteja abandonando a simbólica. E também quando, por exemplo, um artista lança mão de elementos industriais, ele está fazendo referência a uma simbólica industrial, a uma simbólica da sociedade técnica, uma simbólica da sociedade científica. Não está fazendo referência a uma simbólica
tradicional, de valores ali da tradição, de figuras tradicionais. Não, ele está usando elementos, então, como materiais industrializados, e está acrescentando ideias como o progresso material, o progresso técnico, científico. Ele está incorporando este vocabulário industrial à produção de arte. Então não é que ele esteja abandonando a simbólica, não exista mais simbólica. Ele simplesmente está abordando uma outra simbólica, uma simbólica da sociedade técnica, científica, e vai colocar lá equipamentos elétricos na sua produção, na produção de arte, porque aquilo ali está se coadunando com a sociedade moderna. Nós não estamos mais na modernidade, nós estamos na pós-modernidade, pelo que parece, nos estágios finais da pós-modernidade. Então, nada disso de que a simbólica foi abandonada, isso é uma confusão. Por que artistas tendem a ser de esquerda? Bom, é porque isso também é uma confusão, porque o que acontece? Nós temos aqui no Brasil uma visão de arte que é muito, muito, muito engessada. Então, as pessoas, no geral, acham que a arte no Brasil... Você pega, por exemplo, a produção de arte brasileira. Até o século XIX era apenas arte religiosa. Então era... Apenas não, mas digamos, 95% era de produção religiosa. Então isso se cristalizou na cabeça de todo mundo, que a arte brasileira são as igrejas, são os santos, enfim, é arte religiosa. Mas a arte não é apenas arte religiosa. A arte religiosa é uma possibilidade de manifestação da arte, não é a única. E aí, quando o artista aparece querendo fazer outra coisa, um monte de gente se desinteressa, fala, não, isso aí e tal, isso aí não é arte e tal, eu prefiro a arte antiga e não sei o que, bababá. E nós temos uma tendência muito, muito, muito reacionária com relação a tudo, com relação à produção de qualquer coisa. Qualquer novidade que apareça, as pessoas vão ser contra. E você pega, por exemplo, as pessoas de direita, no geral, elas não têm uma visão da produção cultural como algo presente. Elas sempre voltam para o passado. Então a pessoa mais de direita, que tem um pensamento mais conservador, volta toda a sua capacidade ali, a sua habilidade intelectual para o estudo de coisas do passado, e uma questão meio idealista, assim, do belo ideal, do que deve ser a arte, o que deveria ser, mas que não traduz em obras. Não traduz isso em obras. Então, quando a pessoa apresenta ali a tradução em obras, quer apresentar exemplos do passado. Então é só o passado. Aí chega uma pessoa de esquerda e fala, não, vou pegar aqui elementos da nossa sociedade atual para produzir arte, porque eu não vou ficar olhando para o passado. E aí o meio criativo lida com a experimentação também. E as pessoas de direita têm um pensamento mais comodista. Pensa, não, isso aí e tal, o que é isso aí? E a pessoa de esquerda tem um pensamento mais progressista. Agora, é preciso também separar as coisas, não confundir arte esquerda necessariamente com militância político-partidária. Então a militância político-partidária também isso aí vai acabar com a arte, vai subverter a arte, vai submeter a arte a algo ali que é orientado demais, aquilo acaba envelhecendo muito rápido, porque está falando de assunto ali de militância, de determinada circunstância momentânea que não vai perdurar muito tempo, principalmente no Brasil, que as pessoas vão esquecer aquela história e depois aquela obra vai perder o sentido, vai ficar datada.
né? E a produção também de arte militante, arte política militante, ela tende a ser muito unidimensional, tende a ser muito ali direta, né? Existe um apelo, alguma coisa assim, como se fosse uma lição de moral a ser dada ali, em que vai ter algo bom e relacionado àquele assunto, e que outras coisas, né, é o bom e o mal. Coloca de um lado o bom e do outro lado o malvado. Aí, então, essa orientação da produção de arte para a militância, realmente isso acaba submetendo a arte apenas à política. A arte e a política, a arte e a política, sim, mas a arte e a política também, não é apenas política. A política é uma dimensão que participa da equação da obra de arte. Então, se você coloca esse componente da equação, né, acima de todos os outros, você está submetendo a arte à política. Você está falando, olha só, o que importa não é a arte, o que importa é a política. Então a minha arte vai estar aqui inferior à política, porque o que importa é eu trabalhar para que aquela visão política lhe prevaleça. E aí o sujeito está se comprometendo, ali comprometendo a qualidade da sua obra de arte. Então, os artistas tendem a ser de esquerda porque a direita também não consome arte. A direita não consome arte. É preciso frisar e repetir isso. As pessoas da direita não consomem arte. As pessoas de direita, no máximo, vão ver coisas de história da arte, antigas e tal, mas não vão consumir arte. Todo o interesse todo não, o interesse de arte é assim, 80% de pessoas de esquerda e 20% de pessoas que são, sei lá, não alinhadas, não tem lá muito interesse em política, porque de direita realmente é praticamente inexistente. As pessoas que, quando vêm ali de direita, você vai ver, não frequentam museu, não consomem arte, não estão interessadas naquilo. Isso é uma pena que isso seja assim, porque as pessoas de direita também são as que mais atacam, né, a produção de arte contemporânea. Eu falo muito bem, você pode atacar a produção de arte contemporânea. Agora, você incentiva a arte que você julga que deva prevalecer? Não. Você não incentiva a arte que você diz que deve prevalecer. Você simplesmente está dedicando tempo da sua vida a falar mal de artista que está produzindo uma obra que você não gosta, porque, sei lá, por qualquer motivo. Agora, em vez de você ficar atacando esse artista que você não gosta, você incentive um artista que está produzindo alguma coisa ali que você acha que deve prevalecer. Mas a pessoa faz isso? Não. Por quê? Porque é mais fácil, né, criticar, falar o ideal seria que e tal, e tal. E o ideal é quando o ideal se mostra ali como uma possibilidade, aí a pessoa muda de assunto e tal. Não é bem assim e tal. O que é preciso para se gostar de arte? Bom, para se gostar de arte tem que ter uma abertura ali, você tem que aceitar que o artista está mostrando alguma coisa ali, então você vai ter aquela experiência ali daquela obra e sem preconcepções. Você não tem de chegar diante de uma obra achando que a obra tem de se encaixar dentro daquela expectativa que você alimenta. Porque o artista ele não está ali para cumprir expectativas. A obra que cumpre as expectativas é uma obra previsível. É que nem você assistir pela segunda vez o mesmo jogo de futebol. Você já sabe todos os lances que aconteceram. Você vai assistir aquilo ali e ter a mesma, né, emoção, a mesma experiência, a mesma vivência do que teve na primeira vez que estava vendo aquilo ali? Não, você já sabe como aquilo termina. Então o artista também
não deve criar obras que sejam previsíveis. Você deve, portanto, abandonar esse desejo de previsibilidade das coisas, de achar que tudo tem de se encaixar dentro de uma forma pré-estruturada das coisas, em que você tem a ilusão de caminhar ali com segurança e já prever o que vai acontecer e ficar satisfeito quando o artista oferecer a você a previsão que você achava que ia ter. Não, a arte lida com imaginação, com a surpresa, né, com a criação. Se tudo atende à expectativa, isso abdica. O artista que lida simplesmente com o cumprimento das expectativas, o artista abdica da sua criatividade, da sua imaginação. Então, esse aspecto você deve considerar. Para gostar de arte, você também deve tomar como princípio que você participa de determinado contexto cultural. Mas existem pessoas que não participam do seu contexto cultural. Então você não vai tomar o seu contexto cultural como aferição à qualidade. Então, se for assim, você não vai nunca compreender a arte, por exemplo, japonesa. Então, você vai ver a arte japonesa e você vai achar que aquilo ali não tem qualidade, porque você vai estar procurando, vai estar enxergando aquilo ali de maneira errada, de uma maneira tentando submeter aquela produção aos seus preceitos, mas aquela produção participa de outros preceitos. Então, é abandonar também o provincianismo. Provincianismo tem de ser abandonado, senão as coisas não vão dar certo. Você também deve abdicar dessa visão que, enfim, que se estabeleceu, né, ultimamente, de uns anos para cá, como critério de aferição da qualidade de obra de arte, essa visão moralista da arte. Se você for procurar o moralismo na arte, você vai ficar apavorado, porque você vai ver aquelas obras todas. Você pega, por exemplo, Caravaggio, são coisas ali que você fica... Tem cena de decapitação, mas aí o que acontece? Acho que muita gente acha normal ver uma cena de decapitação na tela do Caravaggio. Mas se um artista contemporâneo pinta uma cena de decapitação, não, esse artista é um desgraçado, olha só, por que fez isso numa cena violenta dessa? Então isso é uma espécie de provincianismo também, um provincianismo cultural, um provincianismo temporal. Por quê? Porque você está aceitando que o artista antigo faça alguma coisa que você não aceita que o artista atual faça. Uma outra coisa que você deve pensar muito também com relação à moral é a seguinte: quando você olhar uma obra, ali uma tela que tenha alguma cena que incomode você e que esse aspecto, esse impulso moralista, né, sobrevenha, você deve pensar o seguinte: eu teria esse mesmo impulso se, em vez de eu estar vendo essa cena, eu estivesse lendo esta descrição numa obra literária? A resposta, na maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, vai ser não. As pessoas aceitam ler algo que elas jamais aceitariam ver. Então, você pode fazer essa experiência. Pega uma cena horrível e transpõe ali em palavras. Né? A pessoa vai ficar horrorizada com o que está vendo, mas a descrição literária, ali elas vão aceitar, porque elas vão interpretar, né, a descrição ali como, não, isso aqui é uma coisa literária, né? Isso aqui é uma fantasia, uma imaginação. Por que isso acontece? Pelo seguinte: porque quando o artista apresenta aquela imagem para você, já pronta, aquela imagem adquire uma presença. É uma presença, a obra está ali. Então as pessoas todas vão ver. Então vai haver ali uma espécie de uma comunhão ali das pessoas testemunhando, né, aquela cena.
várias pessoas vão presenciar aquela cena, né, ao mesmo tempo, e claro, as pessoas não vão querer, né, ser vistas ali diante daquela cena. Mas um livro não, um livro, o sujeito pega o livro, né, está ali, ninguém sabe o que ele está lendo, ele está sentado, está lendo aquilo. E a imagem cria na cabeça dele. E ele até aumenta a imagem, coloca coisas ali ainda piores do que o artista, do que o escritor colocou. Então o sujeito está ali quietinho na dele, lendo. A imagem está sendo criada na cabeça dele, ao passo que na pintura a cena está ali, está diante dele. Ou seja, se o sujeito ficar parado diante de algo presente, né, ele vai ser compreendido ali. Se ele ficar admirando uma cena horrível, ele vai ser interpretado como um cúmplice daquela cena horrível, né? É isso que é o que ele pensa, né? E aí por isso ele reage, fala mal, xinga, e enfim, na maioria das vezes é isso, o que acontece. Bom, essas perguntas são perguntas que me têm sido feitas ultimamente, assuntos que eu tenho comentado. E também, uma vez eu estava conversando com um conhecido e ele me pediu para falar um pouco mais sobre a amostra Fluxos, que foi uma amostra de um grupo dos anos 60, do qual a Yoko Ono, até a Yoko Ono, que foi mulher do John Lennon, participou desse grupo Fluxos. Essa exposição ocorreu, que eu escrevi um texto sobre essa exposição do grupo Fluxos na época, em 2001. E essa exposição me causou, né, na época, uma reviravolta, né, com relação ao cultivo, ao interesse ali pela arte, por essa arte tipo, dita conceitual, por performances. Eu tenho um interesse muito grande pelas performances dos anos 60. Né? As performances atuais me parecem mais encenações teatrais do que performances, de fato. Pelo menos as que eu tenho visto. Não posso generalizar porque eu não tenho acompanhado muito, então não posso falar que todas são, mas pelo menos as que eu vi, né, eu senti mais um caráter teatral de algo que já tinha sido totalmente pensado antes e que estava apenas sendo encenado ali naquela ocasião. E já essas performances lá dos anos 60, que tinha esse grupo Fluxos, eram coisas estavam mais frescas ali na época, né? Então tinha aquele impacto maior, aquela novidade. E, enfim, essa mostra Fluxos foi uma mostra que eu assisti no Centro Cultural Banco do Brasil e que me causou assim, uma reviravolta, um interesse muito grande por esse tipo de arte, desse tipo de produção. Porque ainda que eu tivesse uma abertura grande para música contemporânea, com relação às outras artes ainda não tinha, né, naquela época. Então foi nessa mostra que eu vi ali caixinhas com vários objetos dentro e você ficava tentando decifrar que obra era aquela. E, enfim, foi uma mostra realmente muito interessante que eu assisti. Agora, por falar em mostra, eu estou chegando numa exposição, mais uma exposição que eu chego, e que estava completamente vazia. Né? Eu fui o único visitante de hoje de uma exposição no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem milhões de habitantes, o Rio de Janeiro que foi a capital do país, o Rio de Janeiro que ainda pretende ser a capital cultural do país. Eu estive mais uma vez em uma exposição em que apenas eu estive, né, presente no dia de hoje. Eu saí, eram 5:30 da tarde, e apenas o meu nome, havia apenas o meu nome no livro de presença. Isso demonstra que
demonstra o que eu falei logo no início, né, dessa gravação. As artes não participam da hierarquia de interesses da população, das pessoas. As pessoas falam muito do que a arte deveria ser, né? E aí criticam, acham que a determinado artista não é muito bom e não sei o que, mas na hora de ir lá na exposição as pessoas não vão. É muito triste que isso esteja acontecendo. As pessoas acham que vão resolver os problemas do país através de eleições, através de votação, através de colocar um sujeito, né, no poder, que faz ali discursos e que dá lições de moral, né, tem uma lábia muito interessante, solta piadinhas e tal, mas isso não resolve nada. Você não vai colocar lá, resolver os problemas do país sem que você se interesse por cultura. As coisas não vão se resolver através da política, porque o sujeito vai chegar lá, toma o poder e aí faz o quê? O sujeito nunca foi a um concerto na vida, então ele acha que as orquestras sinfônicas não têm utilidade nenhuma. Aliás, acha que a orquestra sinfônica deve se sustentar através da venda de ingressos, o que não acontece em lugar nenhum do planeta. Orquestra sinfônica nenhuma do mundo se sustenta com a venda de ingressos. Todas as orquestras sinfônicas do mundo existem graças à subvenção. Todas as orquestras sinfônicas do mundo existem graças à subvenção. O Estado, de alguma forma, subvenciona as orquestras. Por quê? Porque a venda de ingressos não paga o sustento de uma orquestra sinfônica. Pense o seguinte, são 100 músicos que estão ali no palco. As pessoas não vão pagar mais de R$100 num concerto. Não vão. E a quantidade de pessoas que vai é pouca. Então, e para formar o músico tem que receber um bom salário, porque os músicos que participam de uma orquestra sinfônica não são músicos quaisquer, são pessoas que estudam aquilo ali, que investiram muito dinheiro para que se formassem. Né? Muito dinheiro, muito estudo. Então o músico tem que ganhar bem. Então, você achar que vai resolver os problemas do país votando no sujeito, né, você tem que ver qual é a proposta daquele sujeito ali para a cultura do país. E, infelizmente, não é isso. Né? Não há propostas para a cultura do país. Eu vejo que as coisas estão indo de mal a pior e, infelizmente, pelo que parece, essa situação ainda vai durar muitos anos. Eu espero que as pessoas, né, se conscientizem, pelo menos minimamente, de que elas precisam frequentar concertos, frequentar exposições, para que haja público ali interessado, né, para que haja ali uma quantidade de pessoas, né, que faça jus ao investimento que precisa ser feito nessas áreas. Porque, senão, a cultura do país, né, acaba. Né? Todo lugar do mundo recebe, as orquestras sinfônicas recebem incentivos, museus, centros de exposição recebem incentivos. E no Brasil não pode ser diferente. Nós não vamos inventar um modelo novo de produção de arte, de produção cultural. Não vamos. Funciona assim no mundo todo. Então, essa história que tem sido falada, que não, esse negócio de arte aí tem que se pagar por conta própria, procure se informar como é feito no restante do mundo. Tá? E aí, veja se o que você tem como referência do que deve ser feito no Brasil, né, é realmente o que tem sido feito no restante do mundo. Por hoje é só. O visual aqui está um pouco diferente, que eu estou fazendo essa gravação aqui numa parte aqui voltada para uma parte aqui da minha biblioteca que tem os livros mais antigos. Então o visual hoje está um visual mais tradicional. Então até o nosso próximo encontro.